A paz do Senhor Jesus Cristo, meu amado irmão, minha amada irmã, ouvinte. Louvamos a Deus por esta oportunidade maravilhosa. Meus amados e queridos irmãos, eu quero lhe convidar nesse momento. Vamos fazer uma oração, vamos orar nesse momento pela vida dos missionários. Vamos apresentar os missionários, os que nós conhecemos pessoalmente, também aqueles que nós não conhecemos. Os missionários precisam de nosso apoio, meus amados, na oração, na contribuição. Amém? Então vamos orar por eles nesse momento. Nesse momento apresenta a vida espiritual do missionário, apresenta a saúde, a vida emocional, a vida psicológica, apresenta a esposa dos missionários que são casados, os filhos, as missionárias. Vamos apresentar aqueles que estão lá no campo de missões, outros países, também aqui no Brasil, no Nordeste, no sertão, lugar difícil. Amém? Vamos unir a nossa oração nesta manhã e vamos apresentar os missionários. E com certeza, a sua oração, Deus te dará um galardão por isto, viu? Pode ter certeza. Se você orar pelos missionários, Deus te dará um galardão. Naquele dia lá no céu, tu vai até ficar surpreso. Aleluia! Glória a Deus! O galardão por ter orado pelos missionários. Deus é fiel, viu? Deus é justo. Amém? Esta oração é por ti, missionário. Estamos orando por você. Não desista, não. Não recua, não. Deus te dará graça e vitória. Você conhece um missionário, compartilha esta oração, porque esta oração é por ele também. Oremos. Pai poderoso, Deus eterno, Senhor, eu sei que esta é a maior obra que um homem pode fazer na terra, é levar o evangelho da salvação a outro ser humano que ainda não te conhece. Jesus, porque um dia nós não te conhecíamos, mas de alguma forma o Senhor usou alguém para fazer com que nós conhecesse a verdade e aprove o seu Espírito Santo convencer-nos dos nossos pecados e nos dar a vida eterna. E nesta manhã, Jesus, nós reservamos esta oração exclusivamente pelos seus filhos, pelas suas filhas, os missionários que foram enviados pelo Senhor para levar a água viva aos que estão com sede, levar o pão da vida aos que estão com fome, levar a paz aos que não têm paz, levar as boas novas de alegria para os tristes, porque o missionário, ó Deus, eles são imitadores de teu Filho Jesus Cristo, o Salvador do mundo, o maior missionário, que deu a própria vida dele na cruz para salvar uma grande multidão. Pai Santo, e o teu Filho Jesus Cristo foi ungido como missionário, o maior evangelista do mundo,
E eu me lembro, Pai, quando o teu filho estava aqui na terra, cumprindo a sua missão, seu ministério terreno. Quando ele entrou na sinagoga, ali em Cafarnaum, aleluia, aleluia. Quando ele, Pai, pegou o livro da mão do príncipe da sinagoga, e quando ele abriu o livro e uma profecia sobre ele, e ele leu: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para evangelizar, para pregoar a liberdade aos cativos, libertar os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus, isto é a vida do missionário, porque não há missionário que não foi ungido pelo Espírito Santo. Oh, glória a Deus, glória a Jesus. Obrigado, Pai Santo, porque esta obra não é feita por emoções, esta obra não é feita, ó Deus, por vontade própria. Foi o Senhor Espírito Santo quem separou esse homem para o Senhor, assim como o Senhor fez com Paulo e Barnabé, lá na cidade de Antioquia, quando a igreja estava orando, Espírito Santo. Naquela época o Senhor falou que era para separar aqueles dois homens para ti. Separa-me. O Senhor pediu para separar Barnabé e Saulo e Paulo para o Senhor, para uma obra que o Senhor tinha chamado. Esta é a vida do missionário. Meu Deus, o missionário é do Senhor Espírito Santo, ele é seu, Espírito Santo. O missionário lhe pertence, Espírito Santo. E eu estou apresentando agora, orando por eles. Senhor, quantos missionários, Pai, de todas as tribos, povos, línguas e nações, os missionários brasileiros que estão em terras estranhas, os missionários estrangeiros que estão no seu próprio país e em terra estranha também. Eu me lembro, Jesus querido, hoje o grande trabalho missionário pentecostal que existe no Brasil foi dois homens que o Senhor usou, Daniel Berg e Gunnar Vingre. O Senhor separou eles para ti, Espírito Santo, e trouxe para o Brasil. E hoje está aí milhões de vidas salva, liberta e transformada. Senhor, primeiro ponto que eu quero te pedir, que o Senhor faça esse missionário entender que ele está no lugar certo. Senhor, porque muitas vezes o inimigo tenta confundir, o inimigo ele tenta colocar dúvida no missionário, mas foi o Senhor quem separou a missionária, essa jovem, que abriu mão de tantas coisas para ir para um lugar fazer a obra missionária, só para falar do teu nome, Jesus, para outras pessoas. Deus, em nome de Jesus Cristo, que o seu Espírito Santo, Pai, possa testificar cada vez mais que esse missionário está ali naquele país, naquele bairro, naquela cidade, naquele sertão, está aí só porque o Senhor é quem levou. Se não for ao Senhor, jamais estariam aí. Senhor Espírito de Deus, por isso eu peço a bênção
divina da paz, do refrigério sobre a vida emocional de cada missionário, de cada missionária. Oh, glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, o Senhor sabe, Jesus, o Senhor sabe como é a obra missionária, porque o Senhor foi o missionário aqui na terra. Eu falo em forma humana, como homem, Senhor, porque hoje ainda o Senhor continua operando pelo Espírito Santo, mas o Senhor viveu como homem. O Senhor foi rejeitado, mas nunca desistiu de pregar. Oh, aleluia! Espírito Santo de Deus, a rejeição dos pecadores, rejeitar a mensagem, não é razão para o missionário desistir. Senhor, dê força e graça para esse missionário. Eu também sei, Senhor meu Deus, Pai querido, neste tempo, nesses anos, trabalhando, evangelizando, levando a palavra, quantas vezes, Jesus, somos rejeitados, resistidos, mas isso não pode nos parar. Oh, glória a Deus, glória a Jesus. Espírito Santo de Deus, nesta manhã, louvado seja o nome do Senhor. Espírito Santo de Deus, este é o primeiro ponto desta minha oração, é que o Senhor fortalece e renove a convicção da chamada do Senhor na vida de cada missionário. E eu quero, Deus, já apresentar o missionário, o pastor Giovanni Kindi, ó Deus, que vai deixar o Brasil para ir para a Bolívia. Eu peço a bênção sobre o teu servo, sobre a serva do Senhor, a esposa, as duas filhas que vai, mas também peço a bênção sobre a família que fica. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor é fiel, o Senhor é verdadeiro, o Senhor sustenta. Em nome de Jesus Cristo, Espírito de Deus, Senhor, obrigado por ter feito da minha pessoa o que o Senhor quis fazer, Senhor. Obrigado, Espírito de Deus, não é uma escolha minha. Senhor, estou aqui por divina misericórdia, Tu me escolheu para isto, e eu não posso negligenciar, eu não posso ser omisso. Primeiro, porque o Senhor me separou para estar orando, intercedendo. Segundo, Deus, porque eu tenho tempo suficiente para isto. Louvado seja o nome do Senhor. E neste momento, Espírito de Deus, eu quero apresentar aos missionários. A gente não fala o que a gente quer, a gente não prega o que a gente quer, Pai. Muitas vezes o missionário fica preocupado que eu vou pregar. Isso é parte da vida humana. Todos é assim mesmo. Mas quem dará a mensagem é o Senhor. Por isso, Espírito Santo de Deus, que a porta da palavra nunca se feche para esta moça como missionária lá no campo. Jesus pode até faltar alguma coisa, materialmente falando, mas nunca deixe faltar
a palavra viva, o pão do céu, na boca desta missionária, desse missionário. Nunca deixe faltar a tua graça, Senhor Deus, a unção do Espírito Santo, a autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, a sabedoria divina, os dons celestiais, o dom do discernimento, o dom da profecia, o dom da palavra da sabedoria, do conhecimento, o dom de maravilha. Senhor, que a unção divina esteja nas mãos desses missionários, dessa missionária. Por que, Jesus? Para quando eles orar, o Senhor realizar milagre. E o milagre, Jesus querido, meu Salvador, vai abrir muitas portas para muita gente começar a dar ouvido à tua palavra. Principalmente, Pai, aonde, Senhor, as pessoas não dão ouvido, não dão crédito à pregação. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, usa a mão dessa missionária. Usa a mão desse missionário e faz um milagre extraordinário, Jesus. E através desse grande milagre, os moradores vão começar a dar ouvido à palavra. Aleluia, 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 glória a Deus. Espírito de Deus, nesse momento de oração, eu quero apresentar os missionários, a missionária que está enferma, os membros da família, se tiver alguém doente, enfermo, Jesus, eu apresento ao Senhor neste momento. Em nome de Jesus Cristo, enfermidade, deixa o corpo desta moça agora, pelo poder do nome de Jesus. Enfermidade, retira-te, febre, desapareça, dor nos pés, em nome de Jesus, seja curado dessas dores nos pés. Jesus repreende essa seta maligna, porque o missionário ele anda muito, Senhor. O missionário, ele caminha, em nome de Jesus Cristo, e aqueles que estão sofrendo dificuldade porque apareceu uma dor nos pés, eu repreendo agora em nome de Jesus, seja curado agora. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus, glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus Cristo, os missionários que estão em países como o país, meu Deus, China, Coreia do Norte, na região também chamado Janela 10/40, quero apresentar, meu Deus, o missionário, aleluia, no país de Moçambique, todos os missionários, Jesus, os que são verdadeiramente missionário, missionária, os missionários no país de Angola, na Quênia, os missionários, ó Deus, em Israel, no Japão, na Alemanha, os missionários em Portugal, os missionários aqui no Brasil, ali no Rio Grande do Norte,
no Tocantins, Maranhão, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Piauí, os missionários no norte de Minas Gerais, em toda Minas Gerais. Jesus Cristo levanta missionário cheio do Espírito Santo e envia ao Rio Grande do Sul para destruir as obras de feitiçaria daquele estado. Senhor, em nome de Jesus, envia, Senhor, os anjos com espada de poder sobre o Rio Grande do Sul para dissipar as obras de bruxaria, de feitiçaria e libertar milhares de gaúchos. Rimanarashuri comandarase salva gaúchos, meu Deus, enche do teu Espírito, manda um avivamento de poder sobre o Rio Grande do Sul. Jesus, eu te apresento esta cidade, Deus, aonde estou aqui como obreiro do seu pastoreando esta igreja, evangelizando-se já há 13 anos, Pai. Estou nessa cidade, esperando um grande milagre vindo do céu, esperando uma ação divina nesse lugar. Jesus, quero apresentar teu servo, meu irmão Paulo Roberto, pastoreando a igreja ali no Senador José Bento. Deus, realiza uma obra grande ali para o crescimento daquela igreja e salvação daquele povo. Em Poço Fundo, Senhor meu Deus, o distrito do Paiolinho, Jesus, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo, Paiolinho, há anos que o Evangelho é pregado naquele lugar. Passei ali por 3 anos. O Senhor sabe, o Senhor conhece, e eu oro e apresento a Ti agora. Senhor, faça alguma coisa do céu para que seja levantada uma grande igreja ali no Paiolinho. Aleluia. Teu servo Manuel Reginaldo, Espírito Santo de Deus, quero apresentar meus amados irmãos obreiros. Eu não conheço pessoalmente, mas eu apresento o pastor Samuel Gomes, ali no norte de Minas, pastor evangelista José Barros, lá no Maranhão, e tantos outros, Senhor. Pai querido, Pai santo, e aqueles missionários, Deus, eu quero apresentar também os missionários, Jesus querido, meu Salvador, que foram enviados para o campo de missões. Por uma igreja, um ministério enviou o missionário. Infelizmente, missionários foram abandonados pelo ministério. Deus, Tu sabe que existe missionário, foram enviados para certo lugar e lá estão passando por grande dificuldade, porque a irresponsabilidade do pastor que a enviou está lá desprezado o missionário, passando necessidade, Senhor. Mas eu quero pedir, porque a obra é do Senhor, a obra é divina. Envia a providência, Senhor. Faz milagre. Quero apresentar os missionários. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, as bases missionárias, aonde igrejas, Pai, tem os departamentos missionários, estão treinando, preparando missionário, missionária para ser enviado. Jesus querido, meu Salvador, e aqueles que receberam, ouviram a voz do Senhor e estão orando, Senhor, estão buscando confirmação
Deus capacita emocionalmente, psicologicamente e, acima de tudo, espiritualmente. Revela profundidades, os mistérios das Escrituras. Porque no campo missionário precisamos ter um profundo conhecimento bíblico, porque Satanás, ele é astuto, ele tenta confundir. Muitas vezes ele usa ímpios para fazer pergunta, e o missionário precisa estar dentro da palavra. Eu peço em nome de Jesus Cristo para esta jovem, para esse jovem, para este obreiro, esse pastor, essa esposa de obreiro, revela o mais profundo dos mistérios, levam eles ao profundo do conhecimento bíblico. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, responde por eles, Espírito de Deus. Responde por eles. Coloca a resposta na boca desse homem. Coloca a resposta na boca desta moça, desse moço. Porque tu tem toda a resposta para o questionamento humano. Jesus Cristo, e quando for pergunta maliciosa, como o Senhor mesmo ouviu quantas perguntas maliciosas fizeram para ti, Jesus, e o Senhor não respondia. Dê sabedoria para todos nós, não responderes às perguntas maliciosas. Senhor, quero apresentar a ti ainda nesta manhã os missionários, Senhor meu Deus, os missionários, Senhor, que estão orando e pedindo mais obreiros, mais pessoas para trabalhar. E eu peço em nome de Jesus Cristo, levanta crente cheio do Espírito Santo, submisso, obediente, Deus, para ajudar os missionários, fazer a tua vontade, fazer a tua obra. Senhor meu Deus, levanta contribuinte para a obra missionária, Senhor. Quantos empresários, meu Deus, quantas pessoas que têm condições financeiras, esbanjam dinheiro, gastam tanta coisa fúteis, material que não leva a nada, e quantos missionários precisando de um apoio, as famílias dos missionários. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, quantos missionários estão orando, pedindo ao Senhor a vitória, a bênção, a graça, a misericórdia. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, usa cada um desse missionário, revela projetos, revela, porque a obra do Senhor não é somente espiritual, ela é social também. Que o Senhor possa revelar grandes coisas pela vida dos missionários. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Aleluia. Que os missionários, Senhor, que muitas vidas possam abrir o coração e pedir o batismo nas águas. Eu acredito que essa é uma das maiores alegrias na vida de um missionário. Aleluia. Oh, glória a Deus. Em nome de Jesus, liberta, Pai. Em nome de Jesus Cristo, liberta, transforma, regenera. E que multidões possa voluntariamente, espontaneamente pedir o batismo nas águas, como aprovação do arrependimento, como provação do novo nascimento. Jesus querido, não há obra tão grande, como, aleluia, levar uma alma redimida pelo sangue do Cordeiro
ao batismo nas águas, simbolicamente o sepultamento da velha natureza e a ressurreição da nova criatura. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Jesus, o batismo nas águas, é tão importante, é tão valioso que quando o Senhor Jesus foi batizado e saiu da água, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu e te ungiu ali mesmo ao sair da água. Isso prova que o batismo não é uma invenção humana. Ai de contori cantanto monobi andarachar, é uma ordenança divina. E quando um pecador se converte e pede o batismo, ele está obedecendo às ordens, ele está submetendo às ordens divinas. E o batizante está obedecendo a ordem em batizar, como diz o Senhor: ide por todas as nações, ensinando-as e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Batismo nas águas, Jesus, é uma ordem divina. E eu te peço, Jesus, aqui, dá minha alma, Jesus, porque já há anos que não levo ninguém ao batismo nas águas. Senhor, faça alguma coisa por esta igreja local também. Tu sabe que é o maior desejo da minha alma, a maior alegria da minha vida, é quando vejo um pecador remido às margens das águas batismais. Deus, ouve a nossa oração, ouve a oração do próprio missionário que está lá orando. Lugarzinho simples, não tem um templo de luxo, não tem poltrona, cadeira confortável, não tem sons, aparelho de sons, mas estão lá. A tua presença é tudo em nossa vida, Pai. Não queremos luxo, Senhor Espírito Santo. Queremos é a tua presença em nossa vida, em nosso meio. Não queremos luxo, não queremos luxúria. Nós queremos é a tua presença. Nós queremos é a aprovação do céu em cada culto, em cada ação, para fazer a tua vontade. Esta é a minha oração em prol dos missionários. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, abençoe a vida de cada missionário, de cada missionária. E que os pastores que enviaram esses missionários sejam responsáveis de manter financeiramente, que a igreja esteja orando pela obra missionária. Levante, meu Deus, mais missionário para ir, levante mais missionário para contribuir e mais intercessores, Senhor, para estar intercedendo constantemente, diariamente pelos missionários. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Eu quero encerrar esta oração. E eu quero que o Senhor recolhe no teu celeiro esta oração em prol dos missionários. Pai, e que a presença do Senhor nunca falte na vida da tua filha, do teu filho e daqueles que serão enviados ainda, Senhor. Confirma a chamada,
Porque, Senhor, eu sei que não é fácil a vida de um missionário. Porque o Senhor disse que aquele que é nascido do Espírito vai para onde o vento assoprar. E o verdadeiro missionário, ele não é ele que escolhe para onde ele quer ir. Ele é levado para onde o Senhor quer levar. Isto é o mais duro da vida do missionário. Aleluia! Aleluia, Jesus, glória a Deus. Senhor, que o vento do Espírito nos leve aonde precisar de nós. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus.